Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não reparem no meu rosto, eu tô bem cansada. O vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho do susto que eu levei com a minha cachorrinha na segunda-feira, hoje é quinta. Então hoje que eu ainda já tô um pouquinho melhor, porque de domingo pra segunda-feira, eu achei que era por causa do calor. Ela tava com bastante falta de ar, dificuldade, fazendo uns barulhos diferentes, sabe? Meu filho que falou: mãe, ela tequila tá com uns barulhos estranhos, não sei o quê. Aí eu fui olhar, eu vi que ela tava com muita dificuldade de respirar. Eu falei: deve ser o calor. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um ventilador dentro do meu quarto, que ela fica do lado do meu quarto, com o ventilador batendo vento e retornando para ela, não direto nela. Falei: vamos ver se ela começa a refrescar um pouquinho. Ela aliviou um pouquinho, aí mesmo assim eu fiquei preocupada até a hora que eu fui dormir. Isso já era um final da tarde, umas 6 da tarde mais ou menos. Aí quando eu fui dormir, ela permanecia com aquela dificuldade de respirar ainda. E assim, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês aqui contando da minha mãe, tá? Do que ela faleceu. Então, mas assim, minha mãe tinha um problema respiratório sério. Então, eu me vi com a minha mãe a mesma coisa, o mesmo problema, com a mesma dificuldade de respirar, uma força que ela estava fazendo. Aí o que me veio na mente? Fazer um pouco de inalação nela. Fiz umas 3 vezes inalação para ver que a gente, quando tá com falta de ar humano, né? A gente só inalação pura com soro. Eu falei: a gente faz, né? Vamos tentar. Aí deu uma aliviadinha tudo, mas na hora que eu fui dormir, o que eu fiz? Eu fiquei colocando o meu celular de 1 em 1 hora para ficar acordando, para verificar como que ela tava. Aí passou a primeira hora, verifiquei, permaneci com aquela força tremenda, de falta de respiração, de força para respirar. Aí na segunda hora, falei: não adianta ficar dormindo e ficar desse jeito. Falei: eu vou ficar acordada direta, observando ela, porque assim, na minha cabeça, ela já estava indo embora. Vou ser bem sincera, porque tava fazendo tanta força, parecia minha mãe. Aquela força, eu falei: é um toquinho de gente, uma menina, ela tem 2,3 kg. Falei: meu Deus, eu vou ficar com ela, porque se alguma coisa acontecer, pelo menos eu tô juntinho dela. Aí fiquei no sofá com ela, até um horário que eu sempre acordo o Pedro pra ele fazer xixi. Acordei ele fazer xixi, aí ele viu que ele tava no sofá, ele quis ficar junto comigo. E não quis não dormir. Aí ele viu que eu comecei a chorar. Eu falei: nossa, tá parecendo a vovó, com falta de respiração. Eu falei: meu Deus, ela vai se embora. Aí ele falou: não, mamãe, fica tranquilo que vai correr tudo bem. Mas assim, a gente que já passou por tanta coisa, que eu ainda vou fazer um vídeo contando pra vocês. A gente já fica em choque quando acontece isso, porque a respiração, a falta de ar é uma coisa absurda. Então, passamos a madrugada ali, ele conseguiu dormir 1 hora e pouquinho. Eu coloquei ele com muito custo no quarto, que ele queria ficar comigo na sala. Eu falei: não, filho, fica no quarto, porque lá tá mais confortável para você, aqui na sala tá apertado e eu preciso ficar vigiando ela. Aí ele foi deitar com muito custo, deitei ele. Aí eu falei: eu vou levar ela logo cedo, porque a minha pretensão era o seguinte: mandar ele pra escola e por volta de umas 10 horas, porque assim, como eu levo ela sempre na Unesp, a Unesp é a cidade vizinha daqui na Botucatu. A minha pretensão é mandar ele pra escola e por volta de umas 10, retirar ele da escola e pra gente ir pra Botucatu. Umas 10 e pouco. Só que eu vi que o negócio tava muito apurado. Muito forte. Eu falei: eu não posso esperar todo esse tempo com ela com essa falta de ar. Né? Eu falei: vou logo cedo. Só não peguei os primeiros ônibus, que os 3 primeiros ônibus são o horário do pessoal que vai trabalhar muito cedo, então vai muito cheio o ônibus. E tava muito calor pra gente ficar de pé com um cachorro, com um monte de gente lotado. Eu falei: não. O que eu peguei? Eu peguei das 8h10 da manhã. Aí peguei, não levei ele pra escola, porque já era muito cedo, eu não tinha nem com quem ficar pedindo, não sei o que. Eu falei: não, vamos junto comigo, porque o que eu achava era que ela ia pra lá, ela ia ficar internada. Ia ficar internada pela gravidade que estava o negócio. Eu falei: vou levar ele, porque vai ficar o dia inteiro lá, bem provável que fique o dia inteiro. Pelo menos eu fico, ele estando comigo, ele fica,
eu fico mais segura. Não que as pessoas que me ajudam, a pessoa que me ajuda, na verdade, ela não vai me ajudar, não vai me coisar, mas assim, eu fico mais ali, né? Mãe é mãe, sabe como que é. E se de repente acontecesse alguma coisa com ela, ele estaria perto, poderia se despedir dela também. Então, assim, naquela hora a gente quer tentar ter energias positivas, mas assim, era uma coisa tão forte. Aí eu entrei, fui pra lá, pegamos o ônibus das 8h10. Aí cheguei na Unesp, era umas 8h40 mais ou menos, por aí. Aí eu já encontrei com a médica dela, que é a doutora Daniele, da Unesp de Botucatu, um amor de pessoa, um amor. Ela viu, mas não, ela, como ela tava no telefone, resolvendo um problema, ela só olhou assim, aí eu fui lá abrir ficha para emergência, aí quando ela viu que era tequila emergência, ela já veio com tudo, porque ela é médica dela lá, ela é clínica médica, já botou ela para dentro da sala, começou a falar, já colocou. Na hora eu queria muito ter gravado a forma como eles abordam, como eles são carinhosos, que eles. Ela é residente lá, né? Então, assim, a forma como eles abordam, que eles ajudam um ao outro. Vem uma equipe grande, assim, uns 10 médicos, uns 10 veterinários ali ajudar na força, uma força tática, podemos dizer. Ela já colocaram, ela abriu o oxigênio, já colocou ela no oxigênio. Ela falou: olha, Dani, eu vou precisar dar um medicamento para ela relaxar, para a gente começar a fazer os exames nela. E fora assim, ela conseguir respirar melhor. Aí nisso veio o anestesista, aí ele falou assim: olha, eu vou. É um medicamento para acalmar ela, para ela conseguir respirar melhor. Eu não sei exatamente que medicamento que era. E vai ficar tudo bem. Aí, né, eles deu o medicamento, mas mesmo ela tomando o medicamento, ela demorou mais de 2 horas para ela conseguir respirar mais tranquilamente. Aí eles fizeram o exame de sangue, fez raio-x, fez uma porrada, deu um monte de medicamento para ela. E no raio-x, o raio-x nem levou ela, que normalmente quando a gente faz raio-x que é agendado, ou assim, a gente leva ela até uma sala de raio-x e faz lá. Não, a equipe de raio-x veio porque ela não tinha condições de ir até a sala, né? Aí ela fez o raio-x e no raio-x detectou que ela estava com água no pulmão. E ela é uma paciente cardiopata, ela tem um problema de pressão e um problema de coração, ela tem um sopro no coração. O coração dela é bem grande. Então, assim, como eu já lidei tanto com a minha mãe como meu tio, a gente sabe que uma coisa é ligada na outra. Quando você faz muita força para respirar, o coração acaba afetando o coração. Então, assim, ela falou assim: olha, eu tô preocupada, que pode ser que depois que ela fez o exame pré-operatório, deve ter tido alguma alteração, não sei o quê. E vamos medicando ela, vamos ver direitinho como que ela vai ficar. Eu só sei que ela ficou na observação até umas 3 da tarde, mais ou menos, quando ela. E a doutora de 2 em 2 horas. Aí o que acontece? Para retirar a água do pulmão, não é a mesma coisa que o humano, que é punçando uma agulha. É uma forma de. O que eles dão? Remédio diurético. Então a doutora começou a dar medicamento a cada 2 horas, diurético para ela. Para eliminar, através do xixi, essa água dela. Aí ela foi dando uma melhorada, acalmada, a doutora tentou dar comida para ela, porque no domingo ela não quis comer, mas eu achei que era por causa que às vezes ela fica assim, sem comer alguma coisa, e depois demora, sabe? Mas não comeu domingo, aí na segunda lá, ela tentou dar aquela ração de sachê úmida, ela não quis comer, aí ela falou assim: olha, vamos esperar mais um pouco, ela já está melhor, tudo, mas assim, eu liberando ela, eu vou dar o último remédio aqui, eu vou liberar ela. E deu também alguma coisa no sangue, um pouquinho de inflamação, alguma coisa assim. Ela falou: vamos entrar com antibiótico também, medicou ela lá. Só sei que ela falou: vou liberar ela tudo, mas amanhã eu quero que você traga ela. Aí me prescreveu os medicamentos que ela tinha que tomar. E a pressão dela tava 280. Tava muito alta. Ela falou: vou medicar, vou mandar pra você pra casa com ela. E amanhã eu preciso que você volte pra fazer um eco do coração. Pra gente ver se tá acontecendo mais alguma coisa que a gente já não, que ela já tem, né? Já não tenha. Aí eu falei: tá bom. Eu falei: doutora, eu só não vou conseguir ver cedinho porque eu preciso mandar meu filho pra escola, né?
Aí eu ia até no início da tarde, aí eu sei que eu mandei meu filho pra escola, aí umas 9h e pouco eu entrei em contato com a diretora e falei, olha, dá pra senhora liberar ele mais cedo, que eu preciso, eu tô com um problema na intercorrência e preciso ir pra Botucatu. Aí ela liberou, a gente saiu daqui, era 15 para meio-dia, porque quanto mais cedo a gente chegar, mais rápido é, porque aí eles vão medicar, aí eles vão fazer exame, não sei o que. Então, quanto mais cedo, como eu dependo de condução, os horários certinho da condução, então assim a gente tem que fazer um bem bolado para conseguir resolver tudo, né? Ela passou bem a noite, de segunda para terça-feira, tá? Ela chegou em casa meio assim, falta um pouco de respiração, cheguei, fiz inalação, dei os medicamentos que a doutora orientou, ela passou bem, eu ficava observando de 1 hora e meia, cada 1 hora e meia, para ver como que ela tava, né, da respiração. Graças a Deus passou a noite bem, né? Aí no dia seguinte, que foi na terça-feira, nós fomos para lá, como eu disse. Aí a doutora ficou bem feliz, porque ela já estava mais... não estava com aquela falta de ar tremenda, né? Aí ela falou, falei que não comeu, ela não, em casa ela comeu bem pouquinho, fiz arroz com cenoura para ela, e ela comeu bem pouquinho, não tava com muito apetite. Ela falou que às vezes ela tá... Como a gente chegou lá na segunda-feira, ela com bastante secreção no narizinho dela, ela falou, provavelmente é isso, a secreção deixa sem gosto, você não sente gosto, cheiro das coisas, né? Então pode ser que seja isso. Então, ela falou, vai fazendo, vai dando medicamento, tudo. Aí na terça-feira ela fez o eco lá, não deu nada fora do normal, já o que já sabia, que era o problema do coração, do sopro dela, o coração dela grande. Aí ela, o que a doutora fez? Ela aumentou a dose dos medicamentos da pressão, que são 2 tipos que ela usa, um é 2 vezes por dia e um é 1 por dia. E deu uma batelada de medicamento para casa, né? E um deles, é que até inclusive chegou hoje, é o medicamento para aumentar o apetite. Ela está comendo muito pouco. Tá? Esses dias eu fiz purê de mandioca com inhame, e é bem... Tanto que a gente comendo, nós adultos, eu e meu filho, a gente fica com a barriga cheia, porque é bem estufante, assim. Então, tem bastante sustância, né? Eu falei, vou dar um pouquinho, tá bem molinho pra ela, nem precisa ficar mastigando sem engolir, né? A ideia, ela tá comendo. O arrozinho com a cenoura que eu fiz aqui não tá comendo muito não, mas pelo menos esse ela tá comendo, né? Aí vou dar um medicamento pra ela já, pra aumentar o apetite, né? Mas foi um grande susto, gente, vocês não têm noção. Pra quem já passou com um problema sério da minha mãe de pulmão, da minha mãe e do meu tio, só quem sabe, sabe? Eu posso receber muitas críticas, é um animalzinho, só que eu prefiro às vezes muito o animal do que a pessoa, o ser humano. Porque ultimamente eu tô vivendo com pessoas que, olha, é decepcionante mesmo, sabe? Eu prefiro viver com animais do que com humano, porque, olha, eles dão amor pra gente, não pede nada em troca. Desculpa. Eu tô tentando ser forte, mas chega uma hora que eu não aguento. A minha cabeça passou tanta coisa. Mais uma vez ela conseguiu. Ela era a paixão da minha vida. Minha mãe era a paixão dela. Uma era apaixonada pela outra. Depois que a minha mãe morreu, ela começou a ter problemas de saúde. Eu sei que a gente recebe muitas críticas, mas assim, enquanto ela estiver bem, se a doutora falasse pra mim, olha, Dani, ela não tem mais o que fazer, ela não aguenta. Infelizmente, ela precisa, né, a gente precisa fazer uma outra forma, mas graças a Deus ela não foi, falei, conversei seriamente, falei, doutora, não é tão grave. Ela falou, foi alguma coisa, assim, exatamente o que aconteceu a gente não sabe dizer. Pode ser realmente o calor, a falta o tempo seco, não sabemos. E ela é muito pequenininha, como é um cardiopata, idosa, então qualquer coisinha para ela se torna uma coisa grandiosa, sabe? Então, o que eu puder fazer por ela, até o final da vida dela eu vou fazer. Porque essa é a vontade da minha mãe. É tão difícil. É tão difícil perder alguém.
mesmo que for um animal. Mas assim, a hora que ela estiver aqui, eu vou aceitar. Mas enquanto eu puder cuidar dela, por mais difícil que seja, eu vou cuidar. Peço desculpas, mas eu tô arrasada. Ela foi mais uma vez forte. Eu sei que Deus sabe de tudo. Se ela tivesse que ir, ela tinha ido. Porque a impressão que eu tive de domingo pra segunda-feira é que eu não dormi. Por isso que eu tô com essa cara cansada. É um cansaço mental, físico. Que a gente vai segurando. E eu tô com sono atrasado. Preciso tentar descansar, aliviar um pouco. Acalmar um pouco o coração. Porque o susto é como se eu estivesse vivendo tudo de novo. E a falta de ar é uma coisa. Quem convive com uma pessoa que tem problema de pulmão dentro de casa é muito difícil. Muito difícil eu viver isso com a minha mãe. Parecia que era a minha mãe que tava ali. Um dia eu vou gravar um vídeo pra vocês explicando tudo direitinho, pra vocês entenderem por que eu falo tanto da minha mãe. Porque ela era minha... Era meu tudo. Era meu alicerce. Ela e meu tio. Depois que eles morreram, tudo perdeu sentido. Eu tenho Pedro, eu sei que eu tenho Pedro, mas assim... Eu sei que eu podia contar com ela, comigo. Agora eu não tenho mais ninguém. A minha família é distante daqui, não tem... Ai, estou perdida. Ela, meu Deus, quanta coisa acontecendo. Eu sei que Deus não dá uma corda maior do que a gente possa carregar, sabe? Eu sei que tudo vai passar. Eu tô passando um momento muito difícil, mas eu sei que vai passar. E problema de saúde, não importa se é animal, se é gente, é difícil. É difícil. Na segunda-feira lá, entrou vários casos de cachorros idosos, tá? Um tinha problema de... Tava tendo convulsão direta, ele já não... Já tava ali bem abalado. Uma outra cachorrinha também com problema de falta de ar. Entrou um gato que infelizmente ele entrou com linfoma e não tinha muito o que fazer, já tava com o pulmão tomado de tumor, sabe? É dolorido demais. E o menininho, dono da gatinha ali, ele falou até pro Pedro, falou pro Pedro, minha gatinha vai morrer. Na terça-feira eu perguntei pra doutora, ela falou, realmente, não teve o que fazer, porque ela não estava, mas ela não tinha mais pulmão para respirar. Se vocês vissem a cena, é que assim, na hora, é uma coisa tão delicada, nós ficar gravando um bichinho, eu vou colocar uma fotinha, a única fotinha que eu consegui tirar dela ali na mesa, tá? E a entrada na terça-feira na Unesp, assim, o caminho, a única coisa que eu vou colocar, porque assim, é uma coisa muito dolorida a gente ficar mostrando, a gente sofrendo ali, tanto eu como os outros tutores sofrendo com aquilo e ficar, sabe, parece, acho que a vida, as coisas valem muito mais do que isso, sabe? A gente ficar cutucando a ferida, é complicado, sabe? É muito complicado. Aí eu quis gravar pra vocês, explicando, né, esse susto que eu levei, graças a Deus agora tá estável, ela vai começar a tomar um remedinho pra aumentar o apetite e assim, tá nas mãos de Deus. A hora que ela tiver aqui, ela vai, sabe, ela é tão toquinha, doutora, eu queria agradecer a equipe da Unesp que estava naquele dia, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, a única pessoa que eu vou lembrar mais é a doutora Daniele. E o doutor, eu esqueci o nome do doutor que atendeu ela também, junto com a doutora Dani. Acho que é André, se eu não me engano. Se eu falei errado, peço perdão. É os dois, ele era os dois
Eles são os 2 residentes chefes ali que estavam ali na luta para ajudar ela e o pessoal que estava ali junto que ajudou também. Eu agradeço de coração mesmo. Vocês são demais, demais da conta. Muito obrigada. Continue assim, porque vocês são maravilhosos. Eu só tenho a agradecer, doutora Dani e, se não me engano, a doutora André. De coração. Olha, a gente vê quando a pessoa ama o que faz. Eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Você vê o amor deles. Porque tem uns que é uma grosseria, são estúpidos. Então eu agradeço do fundo do meu coração. Doutora Daniele e doutor André, da Unesp de Botucatu, clínica médica, residente da clínica médica. Muito, muito, muito obrigada por ter salvado a minha piquerrucha tequila. Muito obrigada mesmo. Esse vídeo eu vou marcar vocês na rede social, porque eu quero marcar a Unesp de Botucatu, porque eu quero agradecer muito mesmo. Vocês fizeram tudo que podia, e graças a Deus deu certo, porque não era a hora dela também, né? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês sempre. Mais um dia na luta aqui. Tô sumida. É que minha cachorrinha não tá bem, tá com problema de coração, de pulmão, então tá difícil aqui, viu?